é um nome latim que chama solas, as solas. São 5 solas, que trazendo para o nome português, né, significa os somente, que são 5 somente. Ele vai falar somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente glórias a Deus. Glórias somente a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco de somente a graça e a fé, para domingo que vem, como é o último, a gente encerrar em glórias somente a Deus. Lembrando que a Igreja Batista não é uma igreja reformada. Nós temos 51 anos de história, 411 anos de Batista no mundo. A fundação da Igreja Batista foi em 1612, tá? Fundada por John Smith e Thomas Rave, né? A gente vê que apesar desse tempo, naquele tempo ainda havia perseguição, que era um tempo de escuridão. Esse formador da igreja, ele foi preso logo em seguida que formou a Igreja Batista, esse Thomas. E quando ele formou em 612, 615, ele foi preso e já morreu na prisão. Morreu na prisão. E antes da reforma protestante também, que um dos pilares, quem puxou foi Martinho Lutero, nós tivemos os pré-reformadores, tá? Aqueles homens que já combatiam as heresias da Igreja Romana. Nós temos John Wycliffe, ele defendia a salvação pela fé, morreu de embolia pulmonar. Depois de morto, ele foi excomungado da igreja, o seu corpo foi tirado do túmulo e foi queimado. De tanta perseguição, morreu de embolia pulmonar, mas morreu em Cristo. Nós temos um homem chamado também John Hus. John Hus defendia a autoridade das Escrituras, coisa que a Igreja Romana nunca defendeu. Ele foi excomungado da igreja e queimado vivo. Queimado vivo. Queimado vivo. Para vocês verem o quanto custou para a gente chegar até aqui hoje. Como nós temos que valorizar esse tempo e esse momento de comunhão, de harmonia diante de Deus. Tem outro chamado Jerônimo de Savonarola, defendia as Escrituras Sagradas também, a corrupção da Igreja Romana, o luxo que tinha, a ostentação da Igreja Romana. Foi torturado, enforcado e queimado vivo em praça pública. Isso tudo para que voltasse essa base, as Escrituras Sagradas. No tempo medieval, nós passamos por um período tenebroso. Vocês sabiam como eram as orações. Teve gente ainda que pegou aqui, irmão Ayrton disse que pegou ainda, né? Os padres rezavam de costa para o laicato, que eles chamavam. Eles eram o clero e a multidão era o laicato. Era eles lá, o maioral e o clero lá. Então, de costa para a igreja em latim. O povo, naquela época, a cultura, o estudo lá embaixo, ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Mas em outubro de 1517, hoje, dia 31 de outubro, completa 506 anos. Nós não somos reformados, mas nós damos glória e valorizamos a reforma protestante. Porque foi um marco. Tem alguns pregadores batistas que dizem que depois da pisada, depois que Cristo pisou na terra, é o momento mais importante da igreja. Porque a igreja volta novamente para a luz. Martinho Lutero, que fixou na igreja de Wittenberg as 95 teses, combatendo a conduta da igreja, a deturpação da igreja romana, as indulgências, a corrupção, o enriquecimento ilícito deles, e foi lendo Romanos 1,17 que Martinho Lutero foi convertido, quando ele leu lá que o justo viveria por fé. E havia naquela época, para a construção da Catedral de São Pedro, a venda de indulgências. O cara que eles vendiam, o Papa, vendia a salvação. Era como se tivesse um gasofilácio aí. Cada vez que jogava uma pratazinha, prata de ouro, uma moeda de ouro, uma moeda de prata, quando
A moeda batia no fundo, que fazia aquela zoadinha, é como se a alma estivesse saindo do purgatório e indo para o céu. Aí Martinho Lutero se levanta contra essa heresia, diz: não existe isso. E Martinho Lutero, ele nunca quis sair da igreja, nunca quis sair da igreja romana. Ele queria reformar, trazer a igreja. Ele era um monge augustiniano, trazer a igreja para o crivo da palavra de Deus. Nunca quis sair. Só que a corrupção já tinha tomado de conta da igreja. Os erros teológicos, indulgência, mediação de Maria, intercessão dos santos e por aí vai. Então, por isso que nós valorizamos esse momento. Valorizamos muito esse momento. E hoje nós vamos ver somente a graça. Porque Deus, ele nos traz para a graça. Abra sua Bíblia em Efésios 2. A gente já incorpora aqui graça e fé. Para, em nome de Jesus, minha amada que vai trazer a palavra no próximo domingo, traga glória somente a Deus. Efésios 2, capítulo 2, do 1 ao 10. Eu gostaria de ler os ímpares e que a amada igreja lesse os pares. Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos ver como era a vida do homem antes da graça e depois da graça. É uma transformação, completamente. Amém? A palavra de Deus diz assim: e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo é muito interessante, olha o que é que ele diz no versículo. Entre eles também nós estávamos do mesmo jeito. Entre eles também nós, todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Faltou um pedacinho, não foi? Vou ler novamente, os irmãos estão ligados. Vamos lá. Eu estou me acostumando com essa Bíblia da letrona ainda, aí eu estou perdidinho com ela, me acostumando. Aí comprei uma letra que é uma Bíblia que a letra é desse tamanho aqui. O cego, vou repetir novamente os 5, perdão, viu, meus irmãos? E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Agora sim. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. O que é que o apóstolo Paulo fala aqui? São 2 pontos interessantes, que está dividida essa exposição aqui. O homem antes da graça, antes da conversão e depois da conversão. Nós vamos ver isso. Como era que nós vivíamos antes de sermos alcançados pela graça mediante a fé. Graça mediante a fé. Então é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, não por obras. O apóstolo Paulo aqui é direto. Verso 8 e 9. Para que ninguém se glorie. Graça, como era a nossa vida? Antes de Cristo e depois de Cristo. Depois da graça de Deus nos alcançar. Antes da conversão. Antes de sermos chamados por essa graça, que é uma graça irresistível no coração do pecador. Deus, ele nos chama com laços de amor fraternal. E quando ele chama os seus filhos, verdadeiramente os seus filhos vêm. E o estado era um estado de perdição, de morte, literalmente. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele vai mostrar a situação do homem sem Deus, do verso 1 ao verso 3.
O primeiro ponto, o que é que ele diz? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Então, a primeira situação do homem sem Deus é um estado de morte. Homens mortos no meio de uma sociedade morta, no meio de uma sociedade doente, carente e decadente. Essa é a condição do homem natural. Essa é a condição do homem nesse universo aqui onde nós vivemos. Sem Deus, estão mortos. Mortos. Então o homem comum, o homem sem a graça de Deus, o homem sem o Espírito Santo de Deus, o homem natural, ele não pode fazer coisas boas. Por quê? Porque ele não é habitado pela graça. O que ele pode fazer é o que os teólogos chamam de graça comum. Alguns homens, como a gente vê, são cidadãos, né? Cidadãos, pais bons, boas mães, filhos bons. Ele tem ordem, tem decência, paga suas contas em dia. Mas a pergunta é, esses homens sem a graça de Deus podem herdar o reino de Deus, o reino dos céus? A resposta, não. Porque somente pela graça, através da fé em Cristo Jesus, o homem pode dar todos os seus bens, pode vender tudo que ele tem, pode todo dia dar esmola aos pobres. Se ele não for primeiro alcançado pela graça mediante a fé, as obras deles não vão passar de trapos de imundícia, não vão valer nada. Mas o que é que significa mortos? Ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossas transgressões e delitos, versículo 1. Mortos, aqui é morto espiritual. Aqui ele está falando do homem natural, do homem carnal. Mortos espiritualmente. Aqui a comparação que o autor faz, aqui a comparação literalmente com um cadáver. Quando está dentro de um caixão, não tem um cadáver, dentro do caixão, antes de enterrar. Ele morto ali, ele não pode sentir, ouvir, falar, cheirar, tocar. Essa é a vontade. E essa é a comparação aqui. Ele não pode fazer coisas boas, ele não tem prazer nas coisas de Deus. O homem normal, o homem natural, o homem carnal, ele não pode ter prazer nas coisas de Deus. Por quê, pastor? Porque ele está morto em seu pecado, em suas transgressões. Transgressões aqui, o significado é queda. Ele se desviou do caminho de Deus. Ele não consegue caminhar, dar passos para que possa glorificar a Deus. Não, por quê, pastor? Porque ele está caído. Ele está morto. Morto. E se ele não for alcançado por essa graça, que pode dar vida a ele, através da fé em Cristo, ele continuará. E o apóstolo Paulo, ele vai aumentando. Ele vai aumentando a situação do homem sem Deus. Ele vai dizendo qual a situação. Olha o que é que ele diz no verso 2. E nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Duas ações, duas coisas agiam. Nós éramos escravos do mundo e dos principados e potestades. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O homem sem Deus. Nós temos que lembrar que quando ele fala do mundo, não é a natureza. Não é os vales que Deus criou, que são lindos, os rios. Não. Aqui, quando ele diz o mundo, ele está falando do sistema, dos valores, da cultura pervertida que está hoje. É só você ligar a televisão. Uma cultura decadente, uma cultura imoral. Então o mundo são os seus valores, é o sistema que jaz do maligno. E Jesus, ele vai mais longe. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Vocês não podem compactuar. Lá o salmista diz, não sente na roda dos escarnecedores. Porque é mais fácil os escarnecedores levar você para o caminho do mal do que você trazer a eles. Não é você deixar de pregar. Não, mas é você viver a vida que eles vivem. O mundo é isso. O apóstolo, o irmão do Senhor, Tiago, ele diz que quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Por isso nós não podemos compactuar com a cultura, com a imoralidade, com o mundo depravado e imoral que está aí fora. Nós não podemos compactuar. Isso era antes. Aqueles que andavam antes sem Deus. Olha o que é que ele diz.
Vocês andavam antes, noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. A potestade do ar. Nós éramos conduzidos pelo diabo. Martinho Lutero, um dos pais da reforma, ele era um homem bruto, era um trator. Porque ele chegou para fazer o serviço mesmo, para abrir caminho. Aí ele disse: o homem literalmente é uma mula. Ou ele é montado por Deus, ou ele é montado pelo diabo. E é isso, é assim que funciona. Nós estávamos conduzidos por esse inimigo invisível, mas real. O inimigo invisível, ele oprime o homem, engana o homem e possui o homem. E o pior que eu acho, às vezes não é você ser como o gadareno. Lembra do gadareno? O gadareno estava algemado, em prisões, babando, querendo quebrar, se cortando. Mas às vezes você ser que nem Judas. O Judas quietinho ali, que Satanás entrou sobre ele. Ele foi quietinho lá, vendeu Jesus. Entregou sua alma ao diabo. Existem mais pessoas endemoniadas do que nós pensamos. Pessoas, às vezes, dentro da igreja, que estão oprimidas. Pastor, o que é que eu devo fazer? Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a tua casa em ordem, meu irmão. Coloque a tua casa em ordem. O que é que está faltando para tu colocar a tua casa em ordem? O que é que tem que ser, ou o que é que deve ser consertado na sua vida? Coloque a tua casa em ordem. E ele aumenta, mostrando a situação do homem, vai ficando pior. Versículo 3, entre eles também andávamos, nós, no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Era assim que nós andávamos, seguindo os desejos dos nossos corações. Ele é bonzinho, olhe para dentro dele, o coração dele é bom. Aí Jesus diz: enganoso é o coração do homem. O coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. Enganoso. Era assim que nós vivíamos. Uma natureza caída. Aqui, quando ele fala de carne, fala da nossa natureza caída, que tenta controlar o que, pastor? A nossa mente e o nosso corpo. Aqui são coisas simples, que às vezes você pensa que não. Você quer viver na vaidade, no orgulho, na soberba, no conforto máximo da sua vida. Não tem nada demais, mas nós temos que ter cuidado com as 3 concupiscências: a concupiscência da carne, dos olhos e o final que ele fecha, a soberba da vida. Que isso pode afastar o homem de Deus. Essa é a situação do homem sem Deus. Carne, os nossos pensamentos. Nós estávamos escravizados. Tem que lembrar que isso era no passado, tá? No passado, antes de ser convertido. Não é agora. Não é agora. Nós estávamos debaixo da coleira do diabo, fazendo os nossos desejos, fazendo as nossas vontades. É assim que vive um homem sem Deus, completamente sem Deus. E todo pecado é contra Deus, é a quebra da lei. Aí ele vai mais longe, fazendo a vontade, versículo 3, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí ele, para fechar, botar a pá de areia em cima. E éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como os demais. Olha a situação do homem sem Deus. Mortos em suas transgressões e pecados, guiados pelo mundo, por Satanás e pela carne, filhos da ira. Que situação terrível do homem sem Deus. Que situação terrível do homem sem Deus. E eles pensam que estão certos. E eles pensam que estão fazendo a vontade de Deus. Vocês lembram de Paulo? Quando era um religioso que perseguia a igreja, matava a igreja dizendo que era no nome de Deus. Eles pensam que estão fazendo a coisa certa. Filhos da ira. Olha o que é que ele vai dizer. Filhos da ira, como também os demais. Por natureza. Éramos por natureza. Desde o nascimento. Desde o nascimento. Eis a péssima notícia aqui. Do homem sem Deus. A escravidão. Filhos da ira. Por nascimento. Filho da desobediência. Aqueles que conspiram contra Deus, a ira santa de Deus será levantada contra eles. Essa é a implicação final. Porque você já pensou se
nós estivéssemos aqui e se tivesse a terceira via, né? Céu, inferno e purgatório, a Bíblia nunca falou disso. Não existe terceira via. Não existe um muro. O que existe, ou tu vais para o céu ou tu vai para o inferno. Ou tu continua na presença de Deus, salvos pela graça mediante a fé, ou nós continuaremos caminhando para um caminho de morte. Agora chegou a boa notícia, essa é a má notícia. 3 versículozinhos que deixa a gente chocado, mas tem que lembrar que era antes. Olha agora a boa notícia. Versículo 4. Marque aí. Aqui é a intervenção de Deus no tempo e no espaço. Toda vez que tiver mas é a intervenção de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Essa é a graça de Deus. Mas Deus, aqui está toda a esperança do pecador. Porque Deus, ele é o quê? Misericordioso. Porque Deus é o quê? Amor. A sua misericórdia é mostrada em quem? Em Cristo, na cruz do Calvário. Aqui é a intervenção de Deus no tempo e no espaço. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que amor é esse? Amor sacrificial, amor de cruz. Aquele que manda, que envia seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por você. Mas Deus é a maior misericórdia que existe. Ele é misericordioso na sua essência. Está aqui a intervenção na sua vida. Mas Deus. Aí ele completa o apóstolo Paulo. Sendo rico em misericórdia. Aí ele vai e completa mais. Por causa do grande amor com que amou vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse amor salvador, redentor, transformador, que muda o seu caráter, que muda a sua vida, que muda o seu temperamento, que transforma por completo de dentro para fora, tirando aquele coração duro, colocando o coração de carne. É esse amor salvador, redentor, transformador. O seu grande amor com quem ele nos amou. Paulo repete 2 vezes. Por causa do grande amor. Aí ele vai. Aí diz. Por causa do seu grande amor com quem nos amou. Amor duplo. É muito amor. É amor de um Deus justo por pecadores injustos. É a intervenção de Deus no tempo e no espaço. Porque, olha o que é que ele diz no verso 5. Olha a situação, ele volta para dizer. Estando nós mortos em nossa transgressão, nos deu vida juntamente com Cristo. Morto, lembra? Agora, vida. Louvado seja o nome de Deus. Mortos e agora nos dá vida. Em quem? Em São Pedro, em Maria, em João, em Pedro, em São Benedito, em São Sebastião? Não, em Cristo. A vida somente em Cristo. Olha o que é que ele diz, eu vou repetir. Estando nós mortos em nossos pecados, em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos dá vida. Pela graça dele, ele nos traz a vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos, perdidos, caminhando para o inferno. Não tem as 7 voltas de Jericó, das igrejas neopentecostais? Nós éramos 7 passos para o inferno. Eu acho que eu só faltava um. Era isso. Essa é a situação do homem sem Deus. Essa é a situação do homem sem Deus. Aí ele vai mais longe, verso 6. Aí ele, verso 6. Aí ele diz o motivo. Né? Juntamente com Cristo. Aí pela graça vocês são salvos. Aí ele diz o motivo. Por que é que nós somos salvos? A salvação é pela graça, mediante a fé em quem? Em Jesus. Então aqui nós já pegamos 2 slogans, 2 pilares, ou duas solas, graça e fé. Aí ele diz, no finalzinho do verso 5, pela graça vocês são salvos. Salvos. Em quem? Em Cristo. Por isso não há mérito no homem. Meritória, a salvação é meritória. Eu mereço, eu sou bom. Aí Deus diz, lá em Gênesis, olhei para o céu, olhei para a terra, não vi nenhum justo, nenhum sequer. Bonzinho de quê? Não há meritocracia. Você foi salvo pela graça mediante a fé.
E tudo isso acontece em Cristo. E o foi que ele nos deu mais, ó. O estado era tão terrível que ele disse que nós já estávamos mortos. Olha o que ele diz. E juntamente com ele nos ressuscitou. Verso 6, ó. E juntamente com ele nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Com quem? Com Paulo? Com Pedro? Com João? Não, em Cristo. Tudo é em Cristo. Ó. Você estava morto, ele agora lhe deu vida, lhe ressuscitou. Você estava morto em seu pecado. Quem operava em sua vida era a carne, Satanás, o diabo. Mas agora ele lhe ressuscitou, lhe tirou da morte, lhe deu vida. Aqui é literalmente uma ressurreição. O homem natural, ele está morto, ele tem que ser ressuscitado em Cristo. Por isso que o papel da igreja é pregar. Se você não estiver exercendo o sacerdócio santo, tem alguma coisa errada com você. Exercendo o sacerdócio santo. É hora de tomar o remédio, 10 horas. O alarme, é porque está no modo avião, mas o bicho toca mesmo assim, né? Que danado. Ele vai já tocar de novo. Camila, corra aqui quando o bicho tocar, que eu só apertei aqui para destravar. Então, mortos. E ele fez o quê? Verso 6, nos ressuscitou com Cristo, ó, no finalzinho, ó, tudo é em Cristo. Olha o que ele diz, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Quando ele diz que ele já nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo, o que é que ele está dizendo? Que hoje, agora, eu e você, nós já estamos no antegozo da glória de Deus. No antegozo da glória de Deus. Nós já temos todas as garantias. Que o quê? Que um dia nós estaremos nas regiões celestiais com Cristo. O céu é o que nos aguarda. O já, mas ainda não. O céu aguarda você. Por isso tudo, do 1 ao 3, é a vida do homem sem Deus e agora a vida do homem com Cristo. Tudo isso acontece em Cristo. Somente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, verso 7. Por que é que Deus faz tudo isso? Olha o que é que nós vamos ver no verso 7. Deus fez tudo isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez tudo isso no final para mostrar que Ele tem glória, que a glória é para Ele. Então, o homem aqui, ele não pode ser egocêntrico, egoísta, não. Meus irmãos, se a gente for pegar aqui, no meio de 7,5 bilhões de pessoas, sempre há alguém melhor do que nós, em alguma coisa. Se você é funcionário público, vai ter um melhor do que você. Se você é engenheiro, vai ter um melhor do que você. Se você é médico, vai ter um melhor do que você. Se você é pastor, vai ter um melhor do que você. Como é que eu posso me gloriar em alguma coisa, se sempre tem alguém melhor do que a gente? Mas Deus não, Ele é único e perfeito, eterno, autoexistente, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, santo, e Ele vai mostrar, no final ele diz, ó, versículo 7, depois, versículo 7, ele diz assim: depois fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo, a todas as gerações. O tempo é hoje, o tempo da conversão, o tempo da igreja pregar o evangelho. Os campos estão prontos, porque no final ele vai mostrar a suprema riqueza da sua glória a todas as gerações. Por quê, pastor? Porque na grande vinda do Senhor todo homem se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. Deus, Ele vai mostrar isso para a sua graça, porque Ele é glorioso, gracioso. Aí Ele vem para o tema, que é somente a graça, verso 8 e 9. Verso 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Aí ele vem: e isto não vem de vós ou de vocês, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom, é um presente dado. Eu estou aqui te dando. Eu não mereço, mas eu vou te dar.
Eu mereço, pastor Marcos, o inferno, mas Deus oferece a sua graça, estende a sua mão poderosa, a graça de Deus. E o que é que eu faço? Me arrependo, creio e confesso. Mas isso tudo porque Ele estendeu a mão sobre mim. A mão de Deus está estendida. Graça é um presente, é um dom, é uma dádiva. Eu não tenho mérito nenhum. Mérito nenhum. É assim que nós somos salvos. E se você estiver se perguntando, pastor, como é que eu posso ser salvo? Eu serei salvo? Claro que sim, porque nós não perdemos a salvação. Se você crê em Jesus Cristo, e você está em Cristo e permanece em Cristo, você tem todas as garantias. Por isso que Cristo Ele nos chama, vinde a mim, venham. Vocês todos, os que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados. Jesus vai dizer que Ele tem um fardo leve, e é leve mesmo. Quando começa a pesar, Ele tira. Ele não dá um fardo ao seu filho maior do que ele possa levar. Ele chama você para você descarregar todos os seus fardos, todos os sacos de cimento que tem em suas costas sobre ele. Ele chama porque ele é bom. Aprendei de mim porque eu sou bom, eu sou manso e humilde de coração. Venham, experimente, venham a mim. Mas nós lembramos que se nós vamos a Ele é porque Ele nos amou primeiro. É por causa da sua graça, por causa do seu favor imerecido. É a sua graça que chegou até nós. Versículo 9 ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Por que não de obras? Porque Cristo já fez a sua obra. A obra é a de Cristo na cruz do Calvário. As nossas obras sem fé são trapos de imundícias, não vale nada. Não vale nada. As obras são as obras de Cristo. O que Ele fez na cruz do Calvário é isso. São essas obras, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Vocês lembram quando Cristo foi à cruz? As últimas palavras dele, Pai, está consumado. Ele já fez a obra por você. Ele já fez, Ele já lhe salvou. Então, ele diz, não por obras para que ninguém se glorie, porque senão nós íamos chegarmos no céu, nos gloriando, nos vangloriando. Não, eu fiz alguma coisa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Deus, Ele colocou o homem no lugar certo dele. Traz ele para cá. Diz, você não fez nada, quem fez foi meu filho. Você foi alcançado pela graça, mediante a fé, agora sim. Agora você vai fazer as boas obras. Mas suas obras antes de mim não valem nada. Isso é religiosidade. São trapos de imundícia diante de Deus, as obras dos homens. Aí ele vai dizer no verso 10, para a gente fechar, pois nós somos feitura dele, não é feiura não, tá? É feitura feitura dele, feitos por ele, tá? Lembram do Salmo 139? Vai dizer que Deus, Ele nos teceu. Cada coisa foi colocada no seu devido lugar. É como se Deus estivesse tricotando a nossa vida. Cada célula, cada órgão, colocando no seu lugarzinho certo. Essa palavra aqui, feitura, significa poema. É o poema, é a composição de Deus, porque Ele colocou cada lugar no lugarzinho certo. Cada órgão, cada célula, os olhos, tudo foi feito perfeitamente. Perfeitamente por Ele. Aí ele diz no verso 10 ainda, feitura deles, aí, criados em Cristo para as boas obras. Agora sim. Criados em Cristo, a partir de Cristo, somente Cristo, agora sim. Então a salvação não é pelas obras, mas nós somos salvos para fazer as boas obras. A diferença. Entenderam? Eu não sou salvo pelas obras, porque senão eu vou me vangloriar, eu vou me enaltecer, eu sou o bichão, eu sou aquele que faz, eu sou o pavão, eu faço tudo. Não. Olha o que é que ele diz. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Então nós somos criados para as boas obras. Nós não somos salvos por elas, mas somos salvos para fazer as boas obras, para praticar as boas obras. Aqui nesse mundo perdido.
Vamos praticar as boas obras, meus irmãos. Como é que eu pratico, pastor, as boas obras? Começo pelos 10 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e comece amando o teu semelhante como a ti mesmo. Tenha compaixão dele, se coloque no lugar dele, cuide dele, zele dele. Isso é boa obra. Isso é boa obra. Pessoas pensam que boa obra é pegar um saco de alimento ali e dar a uma pessoa. Às vezes não leva uma palavra para aquela pessoa. E a porta aberta para você pregar. Atender os necessitados também é boa obra. Mas sem a palavra de Deus fica faltando algo. Então nós somos chamados para fazer as boas obras, salvos pela graça mediante a fé em Cristo, não por obras para que ninguém se vanglorie. Aí ele diz: criados em Cristo para as boas obras. Olha o que é que ele diz aqui, no finalzinho, para você entender. Em Cristo, as quais Deus de antemão preparou para quais andássemos nelas. Até as boas obras que eu e você fazemos foi Cristo que preparou. Que é para o homem não se vangloriar. Olha o que é que ele diz, ó. As quais Deus de antemão preparou para quais nós andássemos nelas. Até as boas obras que eu e você, que nós fazemos, foi Cristo que preparou. Se nós fazemos, é por causa dele. Se nós fazemos por mérito, é vaidade, orgulho, mas foi ele que preparou. De antemão preparou para que andássemos nelas. Às vezes a gente pula isso aqui, né? Agora eu vou fazer boa obra. Mas foi Deus que programou. As boas obras que eu e você, que nós fazemos, foi Deus que preparou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Que nós possamos nos apegar nesse texto. Nos apegar nesse texto, porque ele é rico. Ele mostra a situação do homem sem Deus e a situação do homem com Deus, salvos pela graça mediante a fé. Todas as garantias nas regiões celestiais, o céu já nos aguarda. Como era o nosso passado, filhos da ira, filhos da desobediência e agora filhos de Deus. Nós fomos juntados à videira verdadeira. Nós somos filhos, nós não somos bastardos. Nós temos todas as garantias de que, pastor, que herdaremos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso. Isso é graça. Eu mereço alguma coisa? Não. Mas eu creio completamente que essa graça nos alcançou. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele nos amou primeiro, e a sua graça bendita, a sua graça que nos justifica, que nos santifica e que vai nos glorificar. Tudo é pela graça. Até a santificação, pastor, claro que é. Justificação, santificação e glorificação. No meio termo aqui da santidade, aí é comigo. Eu participo dela. Eu não sou um robô. Nós temos atos, pensamentos e ações. Tem que estar colocado diante da mão poderosa de Deus, para que Ele possa conduzir a sua igreja. Conduzir a sua igreja. Nós já somos mais que vencedores. O que é que eu preciso fazer, pastor? Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Como é que eu faço isso? Pela fé. Em quem, pastor? Em Cristo. Mas está difícil para mim também, tá. Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu acho que todo mundo vai levantar. Está difícil para alguém aqui? Não estou pedindo para levantar não, mas Ivan já levantou ali. Já. Nem pedi, mas ele já levantou, sem pedir para levantar. Lutas. Mas a promessa é que vai passar pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Somos mais que vencedores. Aquela tribulação sua, aquela angústia sua, coloque aos pés do Senhor. Coloque aos pés do Senhor nessa manhã. Viva por esses meios de graça aqui, que esses reformadores deixou para conosco. Quais são, pastor? Somente as Escrituras. Todo dia de manhã, faça seu devocional, ou de noite ou de tarde.
Porque toda resposta que você tem de Deus é através das Escrituras Sagradas. Toda resposta. Fala com Deus em oração, mas a resposta de Deus vem através das Escrituras, não é do que algumas igrejas dizem, do eu determino, ou do que eu mando, não. Ou das profetadas, não, é através da Bíblia. Como é que eu tenho as respostas de Deus? Os reformadores já colocaram esse slogan, e os batistas também. É nosso primeiro princípio. Se você não sabia, fique sabendo. O primeiro princípio batista é que a Escritura Sagrada é nossa única prática de regra e fé. É ela que conduz a igreja, a autoridade é dela. Depois a igreja. Depois a igreja. Medite nela, de dia e de noite. Eu estou com um problema, pastor. Eu quero encontrar algumas explicações para a minha vida do que está acontecendo. Somente as Escrituras. Depois parta para os outros. Somente Cristo. Não precisa procurar outro. Não, nós já sabemos que é Ele. Mas às vezes nós estamos que nem Pedro. Começamos a andar sobre o mar, aí olhamos para a tempestade, aí afundamos. Somente Cristo. Ele é a solução para os nossos problemas. Ele é a solução para as nossas vidas. É Ele que conduz a vida. Ele é o sustentador da vida. Ele é o sustentador da história. Ele é o cabeça da igreja. Não são homens. Lembra o que a Bíblia diz? Maldito é o homem que confia no outro homem. Não é confiar de ser amigo não, tá? Mas é você colocar toda a sua esperança em homens. Está morto. Quem colocar está morto. Está morto, porque vai ter hora que vai haver momentos que eles vão lhe decepcionar. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Caminhamos para a perfeição, mas aqui vamos receber não. Às vezes é assim, o irmão levou 100 sim. No dia que leva um não, o irmão já não presta para nada. O líder já não presta para nada. A líder já não presta para nada. O pastor aí sim, é esse que não presta para nada mesmo. 150 sim. No dia que leva um não vale nada não. Por quê? Por causa do nosso coração. Mas coloque Cristo na sua vida, somente Ele. Lembrando que Ele é o único que faz mediação entre Deus e o homem. Coloque a sua vida diante de Cristo. Venha para o terceiro meio de graça, que é justamente ela, a graça. Você tem que lembrar que essa graça é irresistível e que ela já lhe alcançou. Que você já tem todas as garantias nas regiões celestiais. Em Cristo você já é mais que vencedor. Lembra nas tribulações, nas angústias. Não é falta de angústia ou de luta ou de tribulação, não. É Ele conosco nas tribulações. A graça nos alcançou. O sol vai voltar a raiar, meu amado, minha amada. Está vendo? Se está em trevas, ele voltará a raiar. Em Cristo, somente em Cristo, pela graça. O quarto slogan, ou o pilar, é a fé. A fé que é dom de Deus para a salvação. Dom de Deus, não vem de vós. Graça e fé não vem de vós, é dom de Deus, mas eu tenho que alimentar a minha fé diariamente. Por quê, pastor? E a fé, ela pode balançar? Claro que pode. E como podem? Lembra dos homens lá, dos discípulos, Jesus dormindo na proa? Eles estavam desesperados. O que é que Jesus diz? Homens de pequena fé. Eu não já tinha prometido vocês que vocês iriam passar para outra margem? Sua fé só precisa ser do tamanho de um grão de areia. Então pratique, renove a sua fé. Como? Através disso que foi falado. As escrituras, a oração, a escola bíblica dominical. Como é que vai se alimentar se não vai para a escola bíblica dominical? Vão crescer crentes imaturos que na primeira exortação do pastor já fica achando ruim. Estou com saudade. Tinha umas aí, pastor L, 16 anos e outras lembrando.
dos 1000 anos, do primeiro que andou por aqui. A gente pode ter, mas às vezes é porque foi exortada, admoestada em amor, ou admoestado em amor. Por isso que tem que participar e viver dos meios de graça. Quais os meios de graça? Os meios de fé, alimentação, culto de doutrina, culto de oração, comunhão com os irmãos. Senão vai ser uma igreja fadada. Lembra o que foi que Cristo disse para a Laodiceia? Não é quente e nem frio. Vocês são quente e nem frio, estava dizendo para a Laodiceia. São mornos. Aí Jesus disse, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Vocês me causam náuseas, porque vocês não são frio nem quente. Então, como é que nós aquecemos a nossa fé? Aqui, ó, com os irmãos, juntos, caminhando um com o outro. As primeiras coisas que um crente quer fazer quando passa por uma decepção é abandonar a igreja. Nunca abandone a sua casa, a sua igreja. É aqui que nós nos fortalecemos. É aqui que nós nos ajudamos. Apesar que tem uns, né? E só a misericórdia de Deus. Mas vá a pessoa certa. Procurando uma palavra de auxílio. Por isso, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça. E Ele fecha. Domingo nós fecharemos com glórias somente a Deus. Glorificamos só Ele. Por quê, pastor? Porque Ele é o único Deus. Não existe outro. Todos os outros deuses são formação da mente humana. Não existe nenhum outro. Ele é único. Ele é incomparável. Ele é eterno. Por isso nós glorificamos ao único e ao digno de receber toda a glória. Glórias somente a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Agora a igreja despertou. Vamos orar para a gente fazer a divisão de salas, de EBD. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pela Tua palavra, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, de nós, é dom de Deus. É um presente que Deus nos dá gratuitamente. A mão de Deus está estendida, ó Deus, para aqueles que, ó Deus, foram chamados, ó Deus, antes da fundação do mundo. Aqueles que vão crer, que vão se arrepender, que vão confessar. E isso é pela graça mediante a fé. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã aqui na Tua casa, a casa de oração, onde a Tua igreja se reúne com um só propósito, Pai. Nosso propósito aqui nessa manhã é Te render graças, é glorificar o Teu nome, é Te exaltar, é Te bendizer. Nós declaramos sim, Senhor, que o Senhor é Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus justo, um Deus soberano, um Deus que é sustentador de todas as coisas. Por isso, nessa manhã, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Aqui e agora, ó Deus, nesse momento, que cada um, ó Deus, que está orando com a sua cabeça aí, ó Deus, baixa, possa colocar, ó Deus, as suas necessidades diante do Senhor, porque o Senhor é rico em misericórdia, como foi lido aqui. O Senhor é rico em perdão, o Senhor é rico para prover as nossas necessidades, que eles possam agora, aí onde eles estão, ir até o Senhor, de encontro com as suas necessidades. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabes muito bem, e está agora, ó Deus, toda a Tua igreja agora diante de Ti, ó Deus, quebrantada, contrita, ó Deus, para que o Senhor possa receber esse nosso clamor. É um clamor ao Senhor, é um grito de socorro, Senhor. Vem até nós, ó Deus, nos acudir nas nossas necessidades. Aqueles que já estão mais fortalecidos, ó Deus, que sejam canais de bênçãos para consolar os abatidos, os fracos, os sobrecarregados.
mas que as nossas vidas estejam debaixo da tua mão poderosa. Cuida, Senhor, da tua igreja. Abençoa, Senhor, a escola bíblica dominical, onde nós nos dividiremos agora, ó Deus. Cada professor, cada aluno, que seja um momento de edificação, que seja um momento, ó Deus, de aprendizado, que seja um momento, ó Deus, que nós possamos verdadeiramente continuar cultuando, porque o culto não termina. O culto é um estilo de vida, a adoração é um estilo de vida. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Nesse momento estamos divididos em salas.